Um prazer conversar com o senhor nessa manhã. Eu acho que está multado. É um prazer conversar com você. Chegou agora, presidente. Pode falar. Tem algum problema? Bom dia você, bom dia aos ouvintes da Rádio Mais Brasil News. Bom dia ao povo de Brasília, bom dia ao povo de Manaus. E bom dia ao povo que está te ouvindo nesse programa 45 minutos, que agora virou só 30 minutos, porque estão começando em 15 minutos. Não, presidente, o senhor não me deixa na mão, não. Muito bem, olha, eu acho que falar do presidente Lula dispensa apresentações, né? O presidente Lula ocupou a presidência da República por 2 mandatos, foram 8 anos à frente aqui da cadeira principal no país, deixou o governo com 80% mais, os índices superiores a 80% de aprovação. E, presidente Lula, quem assistiu a toda a sua história, desde a ascensão do sindicalista à presidência da República, e depois viu a série de acusações que foram feitas contra o senhor, que o levaram à prisão. O senhor ficou preso por cerca de 1 ano e 7 meses, condenado principalmente naquela ação do triplex do Guarujá. Depois, esse mesmo público, eu acho que nem os mais gabaritados escritores, diretores de Hollywood teriam pensado numa série de televisão, num filme dessas proporções. Depois de tudo isso, o senhor deixou a prisão e todas as condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, as que não foram anuladas foram arquivadas. Recentemente, o senhor, inclusive, obteve uma vitória no Comitê de Direitos Humanos da ONU, que divulgou aí, nessa semana passada, uma decisão que concluiu que o senhor foi vítima de julgamento parcial e teve violados os direitos políticos, civis e a privacidade. E agora, esse mesmo homem que foi preso, que recebeu a anulação das condenações, figura em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de votos realizadas no país para a presidência. Presidente Lula, a minha pergunta, aliás, as 2 perguntas que eu faço quem era o Lula de antes e quem é o Lula de agora? O que todo esse processo fez com o senhor? Que transformações a gente pode perceber no Lula depois de tudo isso? E mais do que isso, o que responder a quem ainda, depois disso tudo, atrela o seu nome a eventuais escândalos e supostos crimes de corrupção? Eu sempre disse que quem tem fé e quem acredita na verdade vai vencer todas as batalhas. Eu passei por tudo que eu passei, eu continuo sendo o mesmo Lula que quando estava no movimento sindical, apenas um pouco mais maduro, um pouco mais calejado, um pouco mais experiente. E eu tenho a consciência tranquila de que eu disse no começo, sabe, dos processos contra mim, que a mentira tinha chegado tão longe que eles eram obrigados a me condenar e aconteceu exatamente o que era previsto. Era um processo de denúncias como se fosse uma verdadeira quadrilha fazendo farsa contra o PT e contra o Lula. Me levaram à cadeia da forma mais precipitada possível, que era tirada de disputa em 2018. Eu fiquei 580 dias preso e na cadeia eu, ao invés de acumular ódio, acumulei mais paciência, acumulei mais compreensão, acumulei mais, sabe, sobre o Brasil, porque eu li muito nesses 580 dias, sobretudo sobre a história do Brasil. E eu estou muito tranquilo porque eu fico olhando o Brasil de hoje, eu fico imaginando a saudade que o povo de Manaus, o povo do Amazonas, o povo do Brasil inteiro tem do tempo em que eu governei nesse país. Toda vez que eu entro numa rádio, eu costumo dizer o seguinte: eu queria que todos os radialistas importantes estudassem se em algum momento da história um governo fez mais investimento no estado do Amazonas do que eu fiz. Eu gostaria de saber quem é que investiu mais em escolas técnicas, mais na universidade, mais no hospital universitário, mais na construção de obras de infraestrutura, no mais médico, mais, eu diria, a ponte do Rio Negro, do Tucuruí a Manaus, o gasoduto Quari em Manaus, ou seja, obras que eram seculares, que eram prometidas por todo mundo. Nós tivemos a coragem de tirar do papel e executar essas obras e inaugurar essas obras. Eu lembro do primeiro programa que eu fui a Manaus, Água para Manaus. Você está lembrado que Manaus era uma cidade
sabe que não tinha água para a maioria das pessoas, e nós vamos inaugurar um sistema de água que garanta tranquilidade para o povo de Manaus ter acesso à água. Tudo isso faz com que, de forma generosa, o povo do estado do Amazonas e o povo do Brasil ainda entenda que eu devo ser a pessoa com mais competência para poder recuperar o Brasil. Porque o Brasil tem que ser reconstruído. O Brasil tem que ser reconstruído do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. É preciso trazer de volta a alegria para esse país, o prazer de ser brasileiro, o prazer de ter emprego, o prazer de ganhar salário, o prazer de poder consumir aquilo que produz. E isso nós conseguimos fazer, e é aí que nós vamos voltar a fazer nesse país, Clébio. Por isso eu sou Lula, mais experiente, mais otimista, com muito mais credibilidade, e além disso eu estou casado há menos de uma semana. Então um cara que aos 76 anos resolve casar é porque esse cara acredita muito, primeiro, na vida e acredita muito no Brasil. Senão, eu não casaria. Eu me lembro em poucas entrevistas que foram autorizadas que o senhor concedesse de dentro da prisão lá em Curitiba, o senhor sempre disse que o Moro havia sido parcial. E isso depois foi confirmado pelo Supremo. O que essa ação de hoje, ele se tornar réu em mais um processo e ver a condenação de pessoas como o Deltan Dallagnol, que fez aquele PowerPoint em que o acusava, quer dizer, ver tudo isso agora, traz que tipo de sensação para o senhor? Como é ver o Sérgio Moro ser hoje colocado na lista de réus? Acho que não, né? Presidente, o senhor me ouve? Eu tenho a impressão de que não está ouvindo, né? Ok, nós vamos refazer a conexão com o presidente Lula aqui, porque é aquela questão, né? A internet nem sempre age ou nos ajuda. Vocês mexeram aí? Tá ok agora? O presidente me ouve? Não escutamos. Não escutamos. Bom, a você que me acompanha de Manaus e também aqui no Distrito Federal, a gente iniciou a conversa aqui com o presidente Lula, candidato ao terceiro mandato, figura que desponta nas pesquisas em primeiro lugar, que já falou um pouquinho aqui comigo sobre o que foi esse período todo em que ele esteve na prisão, essa condenação que depois foi anulada, e a gente vai continuar, a gente está só ajustando aqui algumas questões técnicas para continuar essa conversa com o presidente Lula. Ele já me ouve, não? Não ouve. Bom, como eu disse a você, essa é uma série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à presidência da República, que começou na sexta-feira com o Pablo Marçal, candidato do PROS. Hoje, segundo dia de conversas com o presidente Lula, candidato à presidência da República pelo PT, e que deve seguir nos próximos dias com as confirmações que são aguardadas de Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT, também com o presidente Jair Bolsonaro. E, na verdade, eu quero aproveitar esse momento para dizer que todos os pré-candidatos foram convidados. Inclusive, havia sido feito convite ao João Dória, que ontem desistiu da disputa, se retirou da disputa, e na figura da Simone Tebet, que deve representar, isso ainda a ser confirmado, o Centrão. Obviamente, ela, que já nos deu entrevista em dezembro, voltará a conversar com a gente agora na condição de candidata do Centrão. Minha gente, vamos abortar esse sistema e vamos conversar com o presidente Lula pelo Zoom, algum sistema que nos permita fazer essa conversa sem interrupções, né? Porque o ouvinte, o internauta aqui, precisa ouvir as propostas do presidente, e se o Zoom é a ferramenta mais adequada para isso nesse momento, nós vamos fazer uso dela para evitar esse tipo de desconforto ao internauta e ao ouvinte. Então a gente vai refazer a conexão com o presidente Lula para que ele continue a conversar conosco, e programa ao vivo, minha gente, é isso, né? Acontece ainda mais quando se depende de internet e de sistemas que podem sofrer variação de sinal, como é o caso desse sistema especificamente.
Presidente Lula, já me ouve? Ainda não? Pois é, minha gente, então vamos fazer um intervalo, né? Porque o que não tem condição é a gente ficar segurando aqui o presidente sem termos até então essa conexão. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto sem interrupções para uma conversa com o presidente Lula, candidato à eleição, à presidência da República, agora nas eleições de outubro. Fique comigo, eu volto em instantes. Até já. De segunda a sexta, das 8h30 às 9h15 da manhã, Clébio Cavagnoli traz entrevistas pontuais sobre os principais assuntos do Brasil. 45 minutos. Aqui às vezes disse que era suspeito que estava atuando de forma parcial, foi mais uma vez declarado réu aqui num processo que pede indenização à imagem da Petrobras. Moro, inclusive, foi dito como parcial pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ao ver esse tipo de coisa, presidente, qual é a sensação? Porque o senhor dizia que a história traria à tona, e a gente tem visto essas condenações, também do Deltan Dallagnol, condenado a indenizá-lo por conta daquele PowerPoint. Quer dizer, o mundo dá voltas. E o que o senhor diria dessas condenações e o Moro hoje réu nesse processo em relação à Petrobras? Ô, Clébio, antes de responder, preciso fazer um acordo com você. O nosso programa era 45 minutos, caiu para 30 e agora caiu para 15. Então você vai ficar com a dívida comigo de me convidar para fazer mais 30 minutos de programa. Presidente, nós vamos aqui até a hora que o senhor quiser. O espaço aqui não tem. A gente vai levando até cumprir os 45. E o Cleber, é que hoje eu tenho um compromisso com a princesa da Bélgica. Entendi. E eu tenho horário. Entendi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu só espero que nessa acusação contra o ex-juiz Moro, que ele tenha o direito de defesa e a presunção de inocência que eu não tive com ele. Eu espero que, se ele tiver que ser julgado, que ele tenha o direito de toda a defesa, que possa se defender, sabe, que a imprensa possa ser honesta ao divulgar as coisas contra ou a favor a ele, e não com a parcialidade que transmitiram coisas contra mim. Você sabe que eu sou um democrata, mas é difícil você suportar 9 horas de matérias contra mim, como eu suportei 9 meses do Jornal Nacional. É muito difícil você sobreviver com 59 capas de revistas te chamando de ladrão. É muito difícil você sobreviver com 680 primeiras páginas dos jornais falando que você cometeu corrupção. Ou seja, eu sobrevivi a tudo isso. Estou com a minha consciência tranquila porque invadiram a minha casa, levantaram o colchão, quebraram o fogão, abriram televisão para tentar ver se tinha alguma coisa, não encontraram $100, não encontraram 1 grama de ouro, sabe? Quando não encontra, não tem coragem de dizer que não encontrou, porque a Polícia Federal, quando ela encontrava qualquer coisa na casa de alguém, era um show de pirotecnia. Quando ia na minha casa e não encontraram nada, nem na casa dos meus filhos, ele sai com a cabeça baixa, como diria a minha afinada mãe, enfia o rabo no meio das pernas, sabe, sai sem falar nada. Quando eles deveriam dizer, fomos na casa do cara e não encontramos nada. Então eu estou muito tranquilo, e o que eu quero que aconteça com o Moro ou com qualquer outra pessoa nesse país é que eles tenham um julgamento decente, digno, respeitoso, que eles tenham direito à presunção da inocência, que eles possam provar as coisas que eles fizeram ou que não fizeram. Eu acho, pessoalmente eu acho, que o Moro cometeu um crime contra esse país. Os prejuízos que esse país teve com o carnaval que o Moro protocolou nesse país é muito grande. Foram praticamente 170 bilhões de reais que deixaram de ser investidos. Foram 4,5 milhões de pessoas que perderam seu emprego. Foi a destruição quase da empresa, da indústria de óleo e gás no Brasil, da indústria naval brasileira, da engenharia civil brasileira. Olha, desnecessário. Desnecessário, porque se você quer apurar corrupção e você acha que o dono da rádio roubou, prende o dono da rádio, mas não precisa fechar a rádio, não precisa mandar os trabalhadores embora, não precisa prejudicar a empresa, você prende quem sabe, que praticou o crime. Bem, então eu fico pensando nessas horas o seguinte, olha, eu estou naquela de que eu quero dedicar o tempo que eu tenho pela frente para recuperar o prazer pela vida nesse país. Para que o povo brasileiro reconquiste o direito de ser feliz, de trabalhar, de estudar, de ter acesso ao lazer, à cultura, de poder viajar, sabe? Porque é isso que o povo quer.
É isso que nós fizemos uma vez nesse país. Quando eu prorroguei a Zona Franca por 10 anos e depois a Dilma prorrogou por mais 50, é porque a gente entende a necessidade de um centro gerador de emprego e de desenvolvimento para o Estado, como as Zonas Francas, que não pode ser prejudicada por interesse dos estados que têm mais vantagem de infraestrutura, mais vantagem de aglomeração de pessoas, de mão de obra qualificada. Então, aquilo que a gente faz para garantir a existência da Zona Franca de Manaus é uma necessidade do Estado, é uma necessidade da gente permitir que os estados sejam mais ou menos equânimes, tenham menos oportunidade. Não é fazer favor para o Estado, é, na verdade, equilibrar economicamente os entes federados, e eu acho que, por isso, é um crime você tentar criar qualquer problema para a existência da Zona Franca de Manaus. Eu lembro que no meu tempo de governo nós chegamos a ter 126 mil trabalhadores aí na Zona Franca de Manaus. E é muito importante a Zona Franca para a economia do Estado, para a economia de Manaus e, sobretudo, sabe, é com emprego, é com salário que as pessoas cuidam da sua família. E se não tiver a Zona Franca de Manaus, a pergunta que eu faço é: onde essas pessoas vão trabalhar? Vão virar garimpeiro? Essas pessoas vão ficar desmatando a Amazônia? Não. Sabe, essas pessoas precisam ter emprego, precisam se qualificar. É por isso que nós dobramos o número de alunos na universidade. Você não sabe a alegria que eu tive quando eu fui a Quari, e lá eu descubro que nós tínhamos feito, sabe, uma extensão universitária e tinha alguns professores da USP em São Paulo dando aula lá. E eu voltei para São Paulo pensando, puxa vida, é um milagre a gente ter um professor da USP dando aula em Quari. Não era em Manaus, era em Quari. Então, essas coisas é que vale a pena a gente, sabe, fazer. E eu quero voltar para fazer isso, porque o Brasil merece. Merece voltar a crescer, gerar emprego e oportunidade para as pessoas. Perfeito. Presidente, deixa eu aproveitar o pouco tempo que me restou aqui com o senhor para tentar abordar alguns temas importantes aqui. Nós citamos a Petrobras aqui e ela, de novo, está no olho do furacão. Tem sido colocada como inimiga dos brasileiros em razão da política de preços do combustível. E se fala até na privatização. Hoje, inclusive, a gente acordou, o Brasil inteiro acordou com a troca no presidente da Petrobras, menos de um mês da última colocação do último presidente. O senhor tem se manifestado contra a privatização. O que fazer, afinal de contas, para resolver esse problema que ninguém aguenta mais de pagar quase R$10, em alguns lugares mais do que isso, no preço do combustível? Ainda ontem, Kleber, eu vi um debate no canal de televisão em que tinha um cidadão defendendo a privatização com o argumento de que a privatização iria permitir que outras empresas viessem explorar petróleo aqui no Brasil e que, portanto, o petróleo iria ficar mais barato, a gasolina mais barata. Vamos ver o que aconteceu. Eles diziam que a gasolina ia ficar mais barata e, por essa razão, privatizaram a BR. Então, nós tínhamos uma grande empresa distribuidora de petróleo, que era a BR. Como essa empresa foi esquartejada, foi privatizada. Hoje nós temos mais de 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto para os Estados Unidos e cobrando a preço de dólar aqui no Brasil. Não adianta o Bolsonaro trocar presidente, ele tem que trocar de postura. Ele precisa ter coragem de assumir a presidência desse país de verdade. Precisa parar de acreditar que a fake news que ele faz todo dia, toda semana de manhã, vai sustentá-lo por muito tempo. Olha, ele pode fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética, trazer a Petrobras para a mesa, traga o Conselho da Petrobras e decida que o preço não será dolarizado, que nós não vamos pagar um preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui no Brasil. É isso que nós temos que fazer, porque o trabalhador ganha salário em reais. Sabe? Nós fazemos produção em reais, não tem por que ficar cobrando em dólar para o povo brasileiro, temos que equiparar o preço internacional. Não tem nada a ver, o Brasil é autossuficiente. Eu vou te dar um número, que eu dou, é a terceira vez que eu dou esse número. Na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a $147 no mercado internacional. E a gasolina no meu governo custava apenas R$ 2,60.
O Bolsonaro precisa parar de falar bobagem. Precisa falar de ficar dizendo que tem vontade de dar um murro na mesa. E não é trocando o presidente, não. Se a Petrobras é tão importante, assuma ele a presidência da Petrobras. O que ele tem é ter coragem. Porque, na verdade, o que ele tem é o rabo preso. É o rabo preso aos preços, sabe, internacionais. É por isso que ele não tem coragem de mudar. A Petrobras teve um lucro de 106 bilhões de dólares e esse lucro, ao invés de ser revestido, grande parte dele, em novas tecnologias, em novos investimentos, em mais refinarias, o que eles fizeram? Estão repartindo dividendos. Estão pagando os acionistas. Ou seja, para o povo brasileiro, o preço da gasolina a 8, o diesel a 7, o gás a 150, a 140, a 130, sabe? E para os acionistas estrangeiros, lucro. Não é possível. É irresponsabilidade. Aliás, Kleber, é importante você lembrar que 50% da inflação que o Brasil tem hoje são dos preços controlados pelo governo. Gasolina, diesel, gás, energia. Ou seja, é um governo totalmente irresponsável. Não tem nenhuma preocupação com o povo brasileiro. Não tem nenhuma preocupação. O que ele pensa é em brigar com todo mundo. Brigar com a Câmara, brigar com o Senado, brigar com a Suprema Corte, brigar com os governadores, brigar com o prefeito. Ou seja, esse cidadão não percebe que governar esse país é uma coisa mais séria. É uma coisa que exige mais responsabilidade. É uma coisa que existe, sabe, relações humanas, civilidade. Ele não percebe isso. Ele não percebe que a gente precisa conversar com todos os países do mundo, que nós precisamos conversar com os nossos governadores, com os nossos prefeitos. Há quanto tempo esse presidente não conversa com o prefeito? Há quanto tempo esse presidente ofende os governadores desse país? Há quanto tempo esse presidente ofende a justiça brasileira? Em nome do quê? Em nome das mentiras que ele cria e acredita. Então o Brasil não pode mais esperar. Por isso, Kleber, eu estou convencido que no mês de outubro o povo brasileiro dará um fim nisso. O povo brasileiro vai restabelecer a democracia, porque nós precisamos de alguém que acredite mais na educação do que em arma, alguém que acredite mais em livros do que em pistola, alguém que acredite mais em amor do que no ódio, alguém que acredite mais na verdade do que na mentira. É bem isso que nós precisamos. O país já foi assim. O país já foi feliz, o país já acreditou, o país andava sorrindo, as pessoas não tinham medo. Hoje as pessoas têm medo porque o presidente se comporta como, sabe, se fosse chefe, sabe, de um bando de milicianos, e não chefe de uma nação que já foi a 6ª economia do mundo no nosso governo e que hoje é a 13ª economia. Presidente, deixa eu aproveitar e falar vamos ter que vender Petrobras, vender BR, vender gasoduto, vender Eletrobras. Se vender Eletrobras, acabou o programa como o programa Luz para Todos. Presidente, deixa eu aproveitar. Você sabe, Kleber, o esforço que nós fizemos foram 20 bilhões de reais investidos para que a gente levasse para o Brasil o programa Luz para Todos, atendendo 16 milhões de pessoas. Você sabe o custo de um poste? A gente começou com poste de cimento, depois a gente foi para poste de madeira, sabe? Depois a gente foi para outro tipo de poste, porque era menos pesado para levar energia nos Cofundó do Juda, no lugar mais longínquo do estado do Amazonas. Presidente, deixa eu aproveitar que a gente está falando de economia. 50 portos nas cidades Presidente do Amazonas, ouve, é porque a gente queria que as pessoas tivessem o direito de ir e vir. Presidente. Quando a gente resolveu reformar o aeroporto e fazer novos aeroportos, era porque era necessário dar ao estado do Amazonas o direito de locomoção, o direito das pessoas viajarem, de facilitar a vida das pessoas. O que o Bolsonaro fez até hoje? Presidente, ele certamente irá a Manaus pegar uma obra que nós começamos e que eles não fizeram para anunciar que vai terminar. Eles tiveram a pachorra de fazerem 5% das obras do Rio São Francisco e passaram na televisão anunciando que era eles que tinham feito a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, então eu penso, Kleber, que o povo cansou de mentira.
E a privatização não resolve o problema. O que resolve o problema é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico, é geração de emprego, é melhorar o salário mínimo, é melhorar a vida do povo trabalhador, é cuidar da educação, é investir mais na educação, investir mais no nosso jovem, criar mais oportunidade de empregos. É isso que o povo está precisando. Presidente, deixa eu aproveitar. O povo quer paz. Que o senhor As pessoas de Manaus querem cuidar da sua família, quer trabalhar, chegar em casa e encontrar a sua família bem, o presidente Lula, trabalhar, os dois se encontrarem, fazer a janta, cuidar do filho, levantar no outro dia de manhã, sabe, descansado e trabalhar. É isso que nós queremos, é isso que o povo deseja. O povo não quer pegar osso e açougue e não quer correr atrás de caminhão para pegar carcaça de frango. O povo quer comer coxa de frango, peito de frango. O povo quer comer carne, costela, alcatre, quer comer picanha. É isso que o povo quer. Costela de tambaqui. Deixa eu aproveitar, o senhor já respondeu aí uma série de perguntas. O governo precisa se dar conta que o papel de um governo é cuidar do povo, não é criar problema para o povo. Presidente, o senhor está me ouvindo? É isso que eu acho que o Brasil está precisando e é isso que eu acho que nós temos que fazer no Brasil. Presidente, o senhor consegue me ouvir, presidente Lula? Está me ouvindo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar. O senhor já respondeu aí sobre a Eletrobras, quer dizer, já adiantou uma série de perguntas. Agora, quando se fala em economia, que é uma pauta extremamente importante, a gente sabe que algumas reformas estruturantes não passaram e não devem acontecer ao longo deste ano, em razão até das eleições de outubro. Então, de uma maneira rápida, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente. O senhor tem criticado a reforma da Previdência, disse que pretende revogar a reforma trabalhista pelas dificuldades que ela cria para a geração de emprego. O que seria o seu governo no que diz respeito a essas reformas, principalmente a tributária, que há tantas décadas se discute no país? O Cleber, foi essa pergunta importante porque me dá a primeira oportunidade de dizer, eu não disse que a gente tem que destruir o que foi feito. Nós vamos readequar a reforma do trabalho ao século XXI, tentar adaptar as leis trabalhistas ao mundo do trabalho de hoje. É isso que o movimento sindical deseja. A gente não quer voltar ao passado, a gente quer ir para frente. Ir para frente significa a gente discutir uma legislação trabalhista junto com os dirigentes sindicais, junto com os trabalhadores, junto com os empresários e junto com o governo. O que a gente não quer é a destruição, a implosão que eles fizeram do direito dos trabalhadores. Tá? Então, veja, a outra questão da Previdência. O Clébio, até 2014, a Previdência Social era superavitária. Sabe por que ela era superavitária? Porque tinha muito emprego. Foram criados 22 milhões de empregos, foram legalizados mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas nesse país. Então, a Previdência, quando tem emprego, quando tem trabalho, quando tem salário, ela fica superavitária. Quando não tem emprego, quando não tem salário, não tem contribuição, ela fica deficitária. Então, é preciso que a gente tenha um sistema de geração de empregos, de crescimento da economia, para que a Previdência possa garantir ao aposentado o direito de não ser vítima, como ele é vítima toda vez que existe uma reforma. A segunda coisa é a política tributária. O que eu tenho dito, Kleber? Eu tenho dito o seguinte, que a solução do Brasil ela será simples se a gente eleger uma maioria no Congresso Nacional para que a gente possa colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento do Estado, no orçamento da cidade, e a gente possa colocar o rico no imposto de renda. Porque a verdade é que rico paga menos imposto de renda proporcional do que um trabalhador que ganha R$ 2.800 no estado do Amazonas. Porque o que ele paga de imposto quando ele vai comprar as coisas para comer é o mesmo que o rico paga. Como o rico é muito mais, significa que o pobre paga mais. O que nós queremos é fazer com que, sabe, o pobre pague menos imposto e que o rico pague mais imposto. O que a gente quer é que o pobre entre no orçamento da União. Sabe? A gente, quando começar a discutir o orçamento, a gente sempre começa pela presidência, pela vice-presidência, pelos ministros e tal. Aí, quando a gente vai discutir, o povo não tem mais dinheiro. Então, é preciso que a gente tenha o seguinte: as pessoas que defendem teto de gasto é muito bom, mas vamos defender um teto de política social? Vamos começar a pagar a dívida secular que esse país tem com o seu povo, com os indígenas, com os negros, com o pescador, com o povo trabalhador, com o povo ribeirinho, com o povo que mora na periferia desse país.
Vamos fazer um pacto para que a gente possa discutir o que é mais importante nesse país. É você limitar um teto de gasto para não fazer investimento na área social, para garantir que os banqueiros recebam a sua dívida, ou é necessário a gente pagar a dívida que a gente tem com o povo pobre, que nasce pobre, seu pai, sabe, morre pobre, seu avô morre pobre e ele continua pobre. Como é que nós vamos tentar dar uma chance? Nós começamos. É por isso que no meu governo, durante todo o período, o salário mínimo aumentava de acordo com o crescimento do PIB. Além da inflação, o crescimento do PIB. É por isso que nós aumentamos o salário mínimo em 74%. Presidente, faz quanto tempo aproveitar. Se aumenta o salário mínimo? O senhor citou mal o teto de gastos. se repõe a inflação. Então, nós, efetivamente, queremos fazer as reformas que possam beneficiar o conjunto da sociedade. Eu, quando era presidente, em 2004, 2005, nós montamos um grupo que envolvia sindicalistas, empresários e governo para discutir a reforma trabalhista. Os empresários não querem reforma, eles querem destruir o que os trabalhadores têm. E aí não é possível aceitar. Deixa eu só fazer Nós achamos que tem coisa exagerada, achamos, tem. Então vamos fazer uma coisa justa. Uma coisa justa será feita numa mesa de negociação entre os empresários, entre o governo, entre os trabalhadores, e se for necessário vamos trazer as nossas universidades para participar, porque inclusive nós precisamos começar a discutir que tipo de novos empregos nós vamos gerar neste país e nesse mundo, sabe, num momento em que a indústria mais importante é a indústria de dados. Presidente, deixa eu aproveitar então, que o senhor citou o teto de gastos. Como é que nós vamos gerar emprego para as pessoas que terminaram a universidade ou terminaram um curso técnico e querem trabalhar? Ou para aqueles que não estão nem trabalhando e nem estudando? Só é possível se a economia voltar a crescer. Só é possível. Não tem outro milagre. Não adianta fazer proposta, criar o primeiro emprego emergencial, isso não resolve. O empresário só vai dar emprego para o trabalhador quando a economia estiver crescendo, quando ele estiver vendendo. Quando ele estiver vendendo, ele vai gerar emprego. E ele vai comprar da fábrica. A fábrica vai gerar emprego. E vai contratar mais gente. Mais gente é mais salário. Mais salário é mais consumo. Mais consumo é mais emprego. E aí a economia volta ao normal, volta a funcionar e todo mundo volta a ser feliz nesse país. Presidente, o senhor citou o teto de gastos e tem falado realmente em retirá-lo. É uma proposta de fato? O senhor pretende, se ganhar as eleições e assumir a presidência, acabar com o teto de gastos? Eu acho que um governo sério não precisa de teto de gasto. Eu tenho 76 anos de idade, eu nunca ouvi falar isso. Isso só foi falado depois do gasto, depois do golpe. Por que aprovaram o teto de gasto? Porque os banqueiros são gananciosos. Eles exigiram que o governo garantisse o que eles têm direito de receber. E tentaram criar problema para investimento na saúde, na educação, em ciência e tecnologia, na educação. É isso que aconteceu, Clébio. É simples. Ou seja, o teto de gasto foi uma forma que a elite econômica brasileira e que a elite política, sabe, fez para evitar que o pobre tivesse aumento nos benefícios, nas políticas sociais, na educação, na saúde, para garantir que os banqueiros não deixem de receber as coisas que o governo deve para ele. É isso. Perfeito. E eu quero te dizer, no nosso governo haverá responsabilidade social, não teto de gasto. Haverá responsabilidade. Eu já fui presidente 8 anos. Nunca precisei de teto de gasto para ser responsável. E no meu tempo de governo, Kleber, é importante você anotar, o Brasil foi o único país do G20 que fez superávit primário durante todos os anos de governo do PT. Uma demonstração de que, para ser sério, a gente não tem que fazer uma lei. Para ser sério, é uma questão de caráter. É uma questão de compromisso com o povo brasileiro. É uma questão de compromisso com o Brasil. E é isso que eu tenho de sobra. Presidente, deixa eu falar um pouquinho sobre essa corrida eleitoral no pouco tempo que nós temos ainda, porque naturalmente a escolha do seu vice foi algo que envolveu
muita polêmica e, claro, de um lado muito apoio, de outro lado, evidentemente, críticas. A escolha do Geraldo Alckmin chamou atenção, foi extremamente interessante, por duas razões. Primeiro, porque é alguém que, de certa forma, e na visão de muita gente, leva um pouco o governo, tira um pouco tanto da esquerda, né? Tiraria e levaria um pouco mais para uma visão de centro. E é a pergunta que eu faço ao senhor, até com as brincadeiras que vocês têm feito em relação à gastronomia de Lula com chuchu, pode dar bom? A pergunta é, de fato é isso? O governo passa uma visão um pouco mais central? E de que modo o senhor acha que Geraldo Alckmin, como vice, foi governador por 4 vezes de São Paulo, ninguém atinge esse status à toa. De que maneira o senhor acha que ele pode ajudá-lo num dos maiores colégios eleitorais do país? Olha, não é ajudar só em São Paulo, o Alckmin vai ajudar a governar o país. Ou seja, você imagina, você juntar a experiência de um presidente da República bem-sucedido e você juntar a experiência de uma pessoa que governou durante quase 20 anos o estado mais rico da federação, é uma coisa que pode produzir benefícios extraordinários para o Brasil. E quando eu trouxe o Alckmin para fazer uma fotografia para efetivamente a classe média, o centro brasileiro, as pessoas que às vezes têm medo do Lula com relação às mentiras que contam Lula, as pessoas que por conveniência esqueceram que foram beneficiadas no meu governo. Então o Alckmin ele será um parceiro, sabe, de verdade. Ele vai ter um tratamento que devo cumprir o Zé Alencar. Não é um vice inferior, não, é um vice igual para trabalhar igual, para participar das reuniões, para ajudar a decidir, sabe? É assim que eu quero que o Alckmin trabalhe. Eu quero que ele viaje o Brasil para conversar com trabalhadores, para conversar com empresários, para conversar com intelectuais. Ele não será um vice de segunda classe, ele será um vice de primeira categoria. Sabe? Assim é que eu quero. E assim eu estou procurando outras pessoas. Sabe por quê, Clébio? Porque eu acho que é mais fácil ganhar as eleições do que recuperar o Brasil. O Brasil está destruído. É como se tivesse passado uma praga de gafanhoto numa lavoura de milho. Ou seja, esse presidente ele destruiu a relação com a Suprema Corte e com o Poder Judiciário, ele destruiu a relação com a Câmara, criou seu orçamento secreto, que é o lado podre da política do Congresso Nacional, que ninguém quer falar aonde vai o dinheiro do orçamento secreto. Ou seja, ele briga com os governadores, ele briga com os prefeitos. Ou seja, na verdade, o que nós precisamos é recuperar esse país, reconstruí-lo, fazer as instituições voltarem à normalidade. O executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário cumpre aquilo que está na lei. É isso, e o povo quer trabalhar e viver em paz. É isso que nós vamos fazer com que o Brasil volte. Por isso eu quero que você saiba uma coisa. Eu fui presidente da República, eu tive relação com todos os governadores. Em Brasília, por exemplo, eu tinha boa relação com o Roriz, eu tinha boa relação com o Arruda. Pergunte para ele se algum governo colocou mais dinheiro para obra no estado do que eu não coloquei em Brasília. Pergunte no estado do Amazonas se algum presidente fez mais investimento em infraestrutura do que foi feito no meu governo. Eu nunca me preocupei se o Arthur Vigília era de oposição, se o Maravilha era de oposição, se o Eduardo Baga era de oposição, se o Amazonino era de oposição. Quando você tem um mandato de presidente da República, você não pensa na sua relação pessoal, você pensa na sua relação entre federados, ou seja, então você é um chefe de Estado que está lidando com outro chefe de Estado, você não precisa saber que partido ele é, que igreja ele pertence, que time que ele torce, você tem que saber que ele foi eleito pelo povo e que o povo daquele Estado, daquela cidade tem direitos e você então cumpra com a sua obrigação. Foi assim que eu fiz, tratando os prefeitos com muita decência, porque nenhum país será rico se a cidade for pobre. Quem cuida da cidade é o prefeito, quem cuida da saúde é o prefeito, quem cuida da educação é o prefeito, quem cuida do povo pobre que está na rua é o prefeito. Então nós temos que ter consciência que temos que ajudar os prefeitos. Nós temos que ter consciência que é preciso ajudar os estados. Então eu estou convencido que nós vamos recuperar o Brasil. Sinceramente, eu já disse várias vezes, a primeira reunião que eu quero fazer, se ganhar as eleições, no mês de janeiro, é reunir os 27 governadores de estado, para ver a situação de cada estado, qual é a obra prioritária na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura,
para que a gente faça um pacto de terminar essas obras que são prioritárias em 4 anos de mandato. Outro dia eu até tentava parafrasear o Juscelino Kubitschek quando ele dizia que ia fazer 50 em 5. Eu tenho que fazer 40 em 4. Sabe? Então nós vamos recuperar esse país, pode ficar certo. Você vai ter orgulho de viajar o mundo com o passaporte brasileiro e quando chegar nos aeroportos, as pessoas veem que você é brasileiro, te dá os parabéns e falar bem-vindo. Não hoje que você será tratado como paria, porque nós temos um presidente que não conversa com ninguém, a não ser com a extrema-direita nazista espalhada pelo mundo. Presidente, eu quero que esse país volte a ficar bem. Eu quero que esse povo volte a ser feliz. Eu quero que as mulheres vivam a vida com muita tranquilidade, que os homens vivam com muita tranquilidade. Não posso dividir o país entre religioso e evangélico. Não. Não vou misturar a religião com a política. Não vou misturar. Cada um segue a profissão que quer. Cada um segue a religião que desejar. Sabe? E o governante não tem que se meter nisso. O governante não tem que ficar utilizando padre ou pastor. O governante precisa deixar as pessoas cuidarem da sua fé e da sua espiritualidade com respeito e com independência. Não ficar utilizando o nome de Deus em vão. Por isso, meu caro Clébio, esteja certo que você vai participar como jornalista desse momento bom que vai viver o Brasil, que vai viver Brasília, que vai viver o estado do Amazonas e que vai viver todos os 27 estados da nossa federação. Presidente, eu quero encerrar, a gente tem poucos minutos, só com uma avaliação sua sobre, o senhor citou muito essa questão da crise que se vive entre os poderes, né? E a gente sabe que as eleições já estão sendo um processo questionado. Há uma dúvida que foi colocada sobre a credibilidade do nosso processo de votação por meio das urnas eletrônicas e se fala até sobre a possibilidade de um eventual resultado da sua vitória, por exemplo, não ser reconhecido. Como é que o senhor encara essa situação e até no que diz respeito à segurança, porque as eleições estão polarizadas, elas serão polarizadas. O senhor tem medo? Porque é óbvio que o senhor já passou, as suas caravanas já foram vítimas de ataques no passado e é óbvio que existe esse risco. Como é que o senhor analisa todo esse contexto dessas eleições que devem ser as mais difíceis da nossa história? Olha, nós estamos lidando, Clébio, com um governante incivilizado. O Bolsonaro não conhece a palavra bom senso, não conhece a palavra democracia, não conhece a palavra amor, não conhece a palavra solidariedade, a palavra fraternidade. O que ele conhece é a palavra do ódio, da bagunça, da provocação, da ofensa. Então nós poderemos ter uma campanha mais tumultuada do que já tivemos em outra. Da minha parte, eu vou fazer a campanha como eu fiz contra o Collor, como eu fiz contra o Fernando Henrique Cardoso, como eu fiz contra o Serra, contra o Alckmin. Sabe, uma campanha civilizada tentando discutir soluções para os problemas brasileiros. Eu estou convencido que nós vamos ter que fazer com que o povo compreenda a diferença de Brasil que está em jogo, o Brasil do Bolsonaro e o Brasil nosso, qual é a diferença no comportamento democrático, quais foram os avanços que nós tivemos e quais foram os retrocessos que nós tivemos. E esse vai ser um debate muito importante, muito importante. A eleição, sabe, querer desacreditar na urna eletrônica é a demonstração mais grosseira que eu já vi, mais ignorante que eu já vi de um ser político. Eu vou dar um exemplo. Se a urna eletrônica pudesse ser, sabe, violentada, como ele fala, o Lula não teria sido eleito presidente da República 2 vezes, nem a Dilma. O Lula não teria sido o segundo partido desde 89. 89 o segundo, 94 o segundo, 98 o segundo, 2002 o primeiro, 2006 o primeiro, 2010 o primeiro, 2014 o primeiro, 2018 o segundo. Olha, se a urna pudesse roubar, quem tinha ganhado todas as eleições era a turma do Bolsonaro. Olha, como é que ele acaba de ganhar uma eleição pelo processo eleitoral, foi eleito 8 vezes, ou melhor, foi eleito 7 vezes deputado federal pela urna eletrônica, como é que ele vem colocar sob suspeição a urna eletrônica depois de eleito? Na verdade, o que ele quer é seguir os passos do Trump. Ele é um baderneiro. Ele é aquele moleque que na sala de aula não escuta os professores, não ouve o que os professores ensinam, não aceita a boa educação que a sua mãe e seu pai lhe dão, porque ele quer ser rebelde.
Então ele quer ser o tenente que foi expulso da presidência da República, que foi expulso do Exército Brasileiro na presidência da República. Ele não pode manipular as instituições, ele não pode manipular as Forças Armadas. As Forças Armadas é uma instituição do Estado brasileiro, não é uma instituição do Bolsonaro. Então, tudo isso ele conseguiu banalizar. E nós precisamos recuperar tudo isso. Porque um país sério precisa ter instituições sérias. As instituições são muito importantes para a manutenção do Estado democrático de direito nesse país, para fazer prevalecer a democracia, o respeito entre as pessoas. É esse país que nós precisamos criar, Clébio. E você, obviamente, que dá uma contribuição extraordinária com o seu programa, sabe, discutindo os assuntos sérios que esse precisa discutir. Sabe, o Bolsonaro, todo dia, ou toda semana, ele faz uma live, conta 4 ou 5 mentiras, e às vezes a imprensa corre atrás da mentira para transformar aquilo num fato político. É não dar crédito às bobagens que ele fala. A gente não tem que dar crédito a um presidente que fica tentando brigar com um juiz da Suprema Corte. A gente não pode dar crédito, não pode ficar dando importância. Sabe? Então eu estou muito tranquilo. Eu já participei de muitas eleições, já vivi muitos momentos, sei o tipo de gente que eu vou enfrentar, mas desta vez, se quando eu ganhei a primeira vez, a esperança venceu o medo, agora eu posso te dizer uma coisa: o amor vai vencer o ódio. O trabalho vai vencer o desemprego. O aumento de salário vai vencer a miséria. A comida na mesa vai vencer a fila do osso. É isso que vai acontecer nesse país. E o povo vai poder utilizar gás de cozinha, porque o preço vai ser compatível com o salário dele. O povo vai poder comer frango, vai poder comer carne outra vez nesse país. Quem tem um carrinho vai poder colocar gasolina. Porque sempre colocaram. Então o Brasil fica autossuficiente em petróleo para quê? Para a gente ficar mais pobre, mais miserável? Sabe? O coitado que compra um carrinho hoje, ele não consegue encher o tanque de gasolina, o que ele faz é empurrar o carro para a garagem, empurrar o carro com a mão para fora da garagem para limpar o carro e depois coloca o carro para dentro. Não pode nem sair com a sua família. Um país que é autossuficiente, um país que descobriu o pré-sal, um país que precisa voltar a fazer refinaria para que a gente possa vender combustível a preços baratos. Então, meu caro Clébio, pode ficar certo que você é muito jovem, você vai viver muito tempo para ver esse país voltar a ser um país feliz, a ser um país de todos e não um país de milicianos. Presidente, muito obrigado pela conversa. Eu desde já quero pedir que a sua primeira entrevista a ser eleito presidente seja aqui para o 45 Minutos, registrando esse pedido para que a gente fale sobre esse governo que virá se o senhor for eleito. Não, mas Clébio, é uma coisa, querido, é que eu participei de um programa chamado 45 Minutos, mas eu só falei, falei 25 minutos. Então você, sinceramente, vai ter que me chamar outra vez. Quando eu for ao Amazonas, que eu vou aí, nós fazemos um ao vivo, se você estiver em Manaus, se estiver em Brasília, fazemos em Brasília. Estou em Brasília, mas o senhor é convidado para vir ao vivo. Vai ser um prazer recebê-lo aqui no estúdio, não tenha dúvida disso. Tá bom, Clébio, obrigado a você, querido, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado aos companheiros que participaram conosco de Brasília e de Manaus. Obrigado, presidente. Boa sorte nessa corrida e foi um grande prazer conversar com o senhor. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a assessoria do presidente Lula, e não só na figura do Crispiniano, como também do Stucker, que viabilizaram essa entrevista. E uma coisa que eu acho que tem de ser tornada pública é que sempre que você convida uma figura, principalmente da importância de um ex-presidente da República, muitas vezes assessores colocam uma série de regras. E não foi o que aconteceu aqui. Nos últimos dias, em conversa com a assessoria do presidente Lula, não houve qualquer restrição a perguntas ou a qualquer coisa que fosse tratada. Isso eu acho que é respeito com a imprensa e respeito com o eleitor, com o internauta e com o ouvinte, por isso eu faço questão de registrar. Deixar claro também para aqueles que não entendem, e até em razão de algumas coisas que a gente recebe, que eu chamei o ex-presidente Lula de presidente durante a conversa, porque protocolarmente é assim que você se refere a uma autoridade